paz do Senhor, meus queridos irmãos seminaristas, muito feliz de estarmos mais uma vez nesta aula, onde estaremos fazendo o resumo de Homilética, o Pregador. Vamos lá? Por definição, o que vem a ser a palavra pregador? Essa é uma palavra usada para dar nome a pessoas que falam do Evangelho, que pregam a palavra de Deus. Ele é o porta-voz do Senhor na comunicação com o seu povo. E o que nós já podemos classificá-lo, ele não distingue raça, etnia, sexo ou idade. Ou seja, não importa se a pessoa é um alemão, se é um indígena, se é um negro, não importa se é um homem, se é uma mulher, se é uma criança, não importa se é um idoso, o que importa é aquele que ministra, que prega a palavra do Senhor. Então, o pregador da palavra de Deus deve fazer uso da hermenêutica. Se vocês olharem nos nossos resumos do nosso canal, nós vamos aprender que hermenêutica é a arte de pregar ou de fazer a interpretação de um discurso ou de um texto. No caso, a hermenêutica sagrada é a arte da interpretação de um discurso bíblico ou das escrituras. Então, o pregador deve fazer uso não somente da arte da interpretação, como da homilética, da arte de pregar a palavra de Deus. Então, a primeira, a hermenêutica, ela proporciona o entendimento através da leitura individual, do contexto ou do texto bíblico a quem tem dizer. Ou seja, ele vai se preocupar em transmitir a mensagem a qual ele vai estar debulhando ali, debruçando para poder trazer, pedir a ajuda do Espírito Santo pela interpretação e dessa interpretação propagar, falar, pregar a palavra de Deus. E já no uso da homilética tem o propósito de instruir, orientar os ouvintes através do texto sagrado. Então, uma não vive sem a outra. Nós temos que saber o que vamos falar e como vamos falar. Há um versículo muito interessante em Romanos capítulo 10, versículo 14, que fala: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? O pregador da palavra tem a responsabilidade de ser esse porta-voz, de ser esta pessoa que irá pregar a palavra, para que muitos possam ouvir e, através daquilo que forem ouvir, virem a crerem no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a homilética é importantíssimo para que possamos cumprir o ide individual de cada um de nós. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas. Então, é através da pregação que irão ouvir e irão crer em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, logo, o pregador tem uma missão, cumprir o ide. E para o cumprimento dessa ilustre missão de pregar o Evangelho, se faz necessário estar debaixo da unção de Deus com o auxílio do Espírito Santo. Eu vou falar algo aqui que possa até chocar ou parecer algo irreal, mas eu vou dizer algo que pregar é fácil. Vou repetir, pregar é fácil. Aí você fala, já não vou nem continuar ouvindo o que você tem a dizer, que pregar realmente não é fácil. E eu te explico por que eu estou falando isso. Pregar, qualquer pessoa pode pregar. Um católico pode pregar, um macumbeiro pode pregar, um espírita pode pregar, um homem bêbado pode pregar, um morador de rua pode pregar, uma criança pode pregar, qualquer pessoa pode pregar. E o que é pregar? É transmitir o que está na palavra de Deus. Se eu simplesmente falar de um versículo bíblico, de uma certa forma eu estou pregando. Mas o difícil, aí é o X da questão, é ter a unção do Espírito Santo de Deus. Falar, qualquer um pode falar, mas ter a unção do Espírito Santo de Deus nesta missão da pregação é que é a grande missão do pregador em buscar. Ter o conhecimento só não basta, mas estar debaixo da unção com o auxílio do Espírito Santo, pois o homem não prega só
mas tendo o auxílio do Espírito Santo para poder falar, é que vai ter o resultado esperado desta divina missão, né? Então, a mensagem da pregação. Não devemos esquecer de que a pregação eficaz é aquela que tem a cruz de Cristo como mensagem central. Ou seja, a nossa mensagem deve sempre ser cristocêntrica. Se nós estamos pregando a palavra para que o ímpio, o pecador, venha se arrepender dos seus pecados, nós temos que apresentar a cruz de Cristo, para que o Espírito Santo o convença de que ele é um pecador. Então, o tema, a mensagem eficaz, não pode fugir da cruz de Cristo. E a autoridade e o poder do Espírito Santo como pedra angular. Nunca esqueçamos, mas pastor, eu já escutei tantas mensagens de personagens bíblicos, a gente vai entender isso ao longo desse resumo, que você pode utilizar personagens, pode usar exemplos, mas nós temos que fazer com que esta mensagem esteja associada à pessoa de Cristo, a sua missão aqui na Terra, que foi reconciliar-nos com Deus através do seu sacrifício, para que possamos herdar a vida eterna através dele, pois ele é a porta que nos leva aos céus. Ainda que tenhamos alguns exemplos, alguns personagens, ou mesmo uma mensagem temática de um tema atual, nós temos que associar esta mensagem à pessoa de Cristo ou à cruz de Cristo, no sentido de nos fazermos ver o quanto somos pecadores e necessitamos do seu amor. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Qual é o objetivo de uma pregação? Como saber se a mensagem que você prega está alcançando os seus objetivos? O principal objetivo da mensagem, obviamente, é alcançar o coração do homem através da persuasão, do convencimento, de modo a levar o ouvinte a aceitar as palavras que estão sendo ministradas. O ouvinte precisa ouvir a mensagem, entender que aquela mensagem faz sentido na sua vida, para que ele possa reconhecer de que ele é um pecador, de que somos pecadores e necessitamos do amor de Cristo, do perdão de Deus, para alcançarmos, através de Jesus, a vida eterna. Então, o principal objetivo é alcançar o coração do homem para que ele possa fazer uma reflexão de que a vida que ele vive sem Cristo vai levá-lo para a perdição. Mas agora, passando a ter uma vida onde o Senhor fará morada em seu coração, ele alcançará a vida eterna. Isso tudo através do convencimento. Para isso, para esse sucesso, nós precisamos elencar ou falar aqui alguns cuidados que o pregador precisa apresentar para o sucesso das suas pregações. Primeiro, não ser artificial. Você deve viver a palavra. As pessoas, os seus ouvintes, precisam acreditar que você, como o transmissor, como o pregador da palavra, você acredita naquilo que você está falando. Então, não ser artificial, você tem que ter uma vida, um encontro com Cristo, para que você possa se tornar agora uma testemunha viva de que foi alcançado por Cristo e agora precisa alcançar outros. Segundo, não se basear apenas no conhecimento humano. Muitas pessoas acreditam que por ler a Bíblia mais de uma vez ou por ter um curso teológico já é o suficiente para ser um grande pregador. Claro que isso aí é fundamental e que isso vai estar ajudando nessa caminhada. Mas o mais importante é confiar no Espírito Santo de Deus. Saber que o nosso conhecimento é vão. Eu posso ter um conhecimento pequeno, posso ter um conhecimento grande. O Senhor vai fazer com que o tamanho do conhecimento que você tiver
obtiver ao longo da sua caminhada, ele vai te usar de uma maneira gloriosa. Mas eu não posso imaginar ou achar que se eu acho que eu sei alguma coisa, aquilo é suficiente. Há uma comunhão. O meu conhecimento, aquilo que eu busco aprender, será utilizado, será uma forma de instrumento usado pelo Espírito Santo de Deus. E não por minha conta própria, ou pelo meu conhecimento sendo suficiente. Se eu pregar pelo meu conhecimento sem a ajuda do Espírito Santo, não há convencimento de pecado, apenas uma transmissão de conhecimento. Outro ponto, outro cuidado, não ser orgulhoso, achar que somos, como pregadores, somos mais importantes ou estamos numa hierarquia acima dos outros. Jesus nos ensinou que nós devemos tratar ao próximo como superiores a nós. Então não podemos e não devemos ser orgulhosos. Mesmo aquela mensagem que Deus te use de uma maneira gloriosa, em que vidas são impactadas, salvas, a presença é notória, ainda assim eu não posso achar que aquilo ali foi obra minha, algo que eu tenha feito. Nós somos instrumento, quem faz a obra é o Senhor. Segundo, não produzir uma ambição egoísta. E aqui é interessante não achar que nós somos, como diria o outro, o último biscoito do pacote, achando que sem nós, Deus não irá fazer a sua obra. Então, apesar de nós galgarmos ou querermos alcançar uma posição eclesiástica maior, você que de repente é um trabalhador, quer ser um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, um missionário, isso não tem nenhum problema. A questão é achar que só você é capaz de fazer a obra de uma maneira que Deus iria fazer com que o mundo todo viesse a conhecê-lo. Então, nós somos importantes na obra, mas não somos únicos. Não produzir desordem nos cultos. Algumas mensagens, por mais que você esteja debaixo da unção de Deus, mas nós temos que ter o cuidado com aquilo que nós falamos. De repente você vai expor alguém a uma situação que alguém cometeu algum deslize, algum pecado, através daquela mensagem você expõe a pessoa no culto e ao invés de trazer edificação, vai trazer confusão, vai trazer briga, vai trazer com que a palavra de Deus, que deveria ser o ponto principal da mensagem, e a desordem criada da sua maneira, a forma ou aquilo que você expôs em público, cria uma certa desordem. Não negligenciar o lado espiritual. Como eu falei, é importante nos prepararmos, buscarmos aprender cada vez mais, estarmos lendo a palavra de Deus, se possível fazendo um curso teológico para obter conhecimento, mas a obra não é feita por nós homens, e sim pelo Espírito Santo, que vai nos usar como seu instrumento. Então, não podemos negligenciar o lado espiritual. Outra parte, não entender que a capacidade humana é suficiente. Conforme eu falei, o conhecimento é válido, é muito bom, mas não é a maneira como eu me expresso, a oratória, a forma de dizer, que aquilo é suficiente para que a pregação seja eficaz. Outro ponto, não prepare o sermão de uma maneira desleixada. Se você foi convidado para trazer a mensagem, seja numa festividade, num culto, ou num momento de oração, ou numa reunião de pregação, qualquer que seja o evento, prepare-se. Primeiro, ore ao Senhor para que Ele abra sua mente e te dê uma direção daquilo que você irá falar, que venha alcançar os ouvintes que irão participar. Ele já sabe quem vai estar lá. Então, prepara, se possível, faça um esboço, treine, estude, para que a sua parte você fale assim, eu fiz a minha parte. E agora? O resultado disso tudo? Aí não é comigo, é o Espírito Santo de Deus que irá fazer. E por último, não se tornar um imitador. Nós temos excelentes pregadores, né, dentro do meio evangélico, a qual nós admiramos, pessoas que têm um vasto conhecimento,
a maneira de pregar você admira, não tem nenhum problema. Mas nós não podemos ser um papagaio, aonde vai chegar lá e imitar, às vezes até a língua estranha daquele pregador, a forma de falar, não. Deus te criou de uma forma única, você tem a sua característica e Deus vai te usar conforme as suas características. Então não imite. Você pode até admirar, você até pode falar, poxa, eu gostaria de pregar igual aquele irmão, igual aquela irmã, não tem nenhum problema, mas não se torne um imitador. Peça a Deus sabedoria que Ele vai lhe conceder da forma como você deverá falar. E ainda falando de cuidados, vai uma pergunta, por que algumas mensagens não apresentam mais resultados positivos? Algo para nós pensarmos. Às vezes a pessoa se prepara bem, às vezes a pessoa até busca a Deus de uma maneira, mas na hora o resultado não é aquilo esperado. Entenda uma situação, eu já passei por algo como esse, de preparar e estudar, e na hora ali que eu estava ministrando a palavra, muitas das vezes a gente esquece o que tem de algo que é fundamental, que pregação é ensino. O ouvinte precisa sair dali aprendendo algo. Ele precisa sair dali consciente de que ele precisa mudar a sua vida e como mudar. Ele precisa sair dali conhecendo que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Ele precisa sair dali que a vida que vivemos agora é uma vida que pode nos levar ao pecado, mas estando em Cristo teremos a vida eterna. Então, o resultado positivo está baseado na pregação ser o ensino, e não mostrar que nós temos conhecimento vasto, ou que sabemos mais do que um ou outro, ou que uma mensagem, a gente possa ler um versículo aqui, outro ali, uma mensagem com vários versículos em que eles não se casam, ou não tem uma unidade, para mostrar apenas que você decorou aqueles versículos bíblicos, ou fala, entrega um recado, alguma coisa dentro da mensagem, e no final a pregação só foi um movimento e não teve o seu objetivo principal, que foi ensinar algo. Então, todas as vezes que você for preparar a sua mensagem, tenha em mente que você precisa ensinar algo aos seus ouvintes, algo que esteja relacionado com a cruz de Cristo, como nós falamos, com a salvação, e não para demonstrar que você tem um conhecimento muito maior do que os seus ouvintes. Algumas habilidades desenvolvidas quando nós estamos estudando a homilética ou estamos nos debruçando a aprender cada vez mais para sermos servos melhores, pessoas melhores para trazer a mensagem de Deus. Primeiro, para elaborar uma boa pregação, é preciso um planejamento criterioso, que vai desde a escolha do tema, o assunto que você irá expor, até a exposição da mensagem aos ouvintes de uma maneira clara. Então, alguns cuidados que nós devemos tomar. Primeiro, a seleção de ideias. Aquilo que você pretende falar. Eu quero falar sobre o amor de Deus, o amor de Cristo, o amor entre os homens, o amor que nos faz nos sentirmos constrangidos a fazer a obra, não importa. O tema é o amor. Então você primeiro precisa ter a ideia ainda não é o que você vai falar, mas aqueles subdivisão dos assuntos que você quer. E uma vez tendo essa ideia, agora sim você vai fazer a elaboração do conteúdo, vai fazer uma pesquisa, um livro na internet, alguma coisa que venha engrandecer ou encher aquele tema que você quer falar. Aí para isso serve significados, serve alguma relação de nomes, de lugares, de geografia, tudo isso para poder dar um conteúdo àquilo que você vai falar. Terceiro item, algo que é muito difícil para as primeiras vezes que as pessoas vão pregar, mas é vencer a timidez. Isso aí é muito difícil, mas isso pode ser trabalhado, porque você consegue até conversar com uma ou outra pessoa, mas falar ao público, sendo o centro das atenções,
Aí às vezes vai dar tremedeira e é bom que dê mesmo. Mas para isso você vai treinar. De que maneira que você pode treinar? Comece a pregar de frente para o espelho, ou pega um ente querido da sua família, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, seu filho, sua filha, alguém que possa ouvir aquela mensagem, porque você, além de estar falando em público ou para alguém, aquela mensagem vai ficar na sua mente, vai ficar mais fácil de você depois lembrar quando for realmente colocar em prática. Outra forma, usar palavras simples. O evangelho é simples. Então não tente encontrar uma palavra em que ninguém vai entender, uma palavra para mostrar que você é muito culto, ou algo que pouquíssima pessoa usa aquele vocabulário, não. Se você prega para aquela pessoa mais humilde, a pessoa mais culta, mais inteligente vai entender. Mas se você prega no nível de uma pessoa, um doutor, uma pessoa que tem um mestrado, aquela pessoa mais simples da igreja não vai entender a sua mensagem. E o objetivo da mensagem é que todos venham entender aquilo que Deus está falando através de você como instrumento. Evite ficar estático, como uma estátua. O medo às vezes é tão grande que você segura no púlpito ou se segura na Bíblia alguma coisa e não se mexe. É importante se movimentar no púlpito, olhando as pessoas, dividir o templo ou o local em que você está pregando, olhando para as pessoas que estão no fundo, no meio, na frente, nunca pregando de costa para os seus ouvintes, a não ser quem está atrás de você no púlpito, mas os seus ouvintes estão ali para te ouvir. Então, não seja estático, não seja uma estátua. Também, você não pode pregar olhando para a direita ou para a esquerda, pregando para a parede, esquecendo de olhar nos olhos, olhando no rosto daqueles que estão te ouvindo para ver se eles estão prestando atenção naquilo que você está falando. Algo mais importante também, domine o tema, estude, pesquise, faça anotações para que aquele assunto esteja bem gravado ali na sua mente e você não fique na hora, como diz, daquele branco. Aí você vai ficar, glória a Deus, aí, né, irmão, esse tique nervoso demonstra que você está esquecendo, está tentando encontrar as palavras que você gostaria de falar. Aí, né, aleluia, aí, glória a Deus, Então, quanto mais você estudar, dominar aquele tema, o assunto vai fluir de uma maneira bem tranquila e você vai conseguir ministrar ou entregar aquilo que você se propôs. Como eu falei, faça as anotações, coloca no caderno, coloca numa folha, sempre que possível dá uma lida, para que você possa gravar cada vez mais e aquilo ficar dentro de uma forma bem estruturada. E por último, preocupe-se com a sua imagem. Talvez você possa parecer, não, pastor, quem tem que aparecer em mim é Cristo, eu não tenho que aparecer. Mas você, como porta-voz da palavra de Deus, tem que estar apresentável, com a sua roupa limpa, com a sua roupa passada. Então não se preocupe com a imagem no sentido de querer aparecer aos demais, mas que tenha uma vestimenta adequada para que aqueles seus ouvintes, obviamente, não venham olhar para você, mas possa ver Cristo em você como uma pessoa que não é relaxada, uma pessoa que está ali com uma responsabilidade muito grande de pregar a palavra de Deus, mas é uma pessoa simples, mas que está devidamente vestida de uma forma adequada. Não com a roupa toda amarrotada, com a gravata por cima, não sei de onde. Então, uma vez que você está preocupado com a sua imagem, você está fazendo com que Cristo apareça em você, sendo uma pessoa bastante peculiar na mensagem. Alguns perfis de pregador que talvez você vai se enquadrar ou vai procurar talvez deixar de ser. Tem 3 perfis. Aquele que é agressivo. Não é agressivo, não é aquele que busca confusão ou querer arrumar briga. Mas é aquele que tem uma voz tão alta, arrogante, insolente, autoridade superior. Você quer mostrar que você é superior, então você acaba, na maneira de pregar, sendo agressivo.
E deixa eu fazer um parêntese aqui. Pregação de uma maneira peculiar, como definição também, é falar em tom familiar. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Será que Cristo, quando transmitia sua mensagem, era alguém que tem uma voz assim, arrogante, alta, forte? Ou na nossa mente a gente consegue imaginar Cristo com uma voz mansa e suave? Ah, mas eu sou do reteté, pastor, eu sou pentecostal, eu tenho... Cada um tem o seu perfil. Mas cuidado com a sua voz, primeiro para você não se cansar e segundo para que você não venha parecer arrogante. Você tem um timbre de voz diferente, fale no seu timbre. Mas na hora da mensagem você quer fazer aquela impostação, amados irmãos, a paz do Senhor, e daqui a pouco você muda. Então você está sendo artificial, porque esse não é o seu tom de voz e você está tentando falar de uma maneira que não é natural. Então, o pregador agressivo é aquele que usa a voz muito alto, arrogante, insolente, autoritário, de forma superior. Ao contrário, tem o passivo, que é aquele que tem a voz muito baixa, muito mansa, quase tímida, uma voz trêmula, ansiosa, meio angustiado, inseguro. Aí as pessoas quase não escutam o que você está falando e a maneira que você fala não dá segurança, você demonstra medo de estar falando, você está querendo que acabe logo a mensagem porque aquele trabalho, aquela ação que você está fazendo ali de pregar é algo muito grande para você e você tem medo. Então, são dois extremos, o agressivo e o passivo, que devem ser evitados. E nós temos o assertivo, que é aquele que tem a voz firme, segura, confiante em cada palavra pronunciada, possui uma postura calma e relaxada. As pessoas gostam de ouvir a sua voz, gostam de ouvir aquilo que você está falando de uma maneira tranquila. Como eu falei, é uma conversa em tom familiar. Na sua casa você não é para falar gritando e nem tão pouco baixo. Você vai falar de uma forma normal em que os seus ouvintes consigam entender aquilo que você está falando de uma maneira clara. Então, não seja agressivo, não seja passivo, mas seja assertivo, com uma voz firme e segura, dando confiança naquilo que você está falando. O pregador precisa ter uma vida de intimidade com Deus. Isso é algo fundamental, porque senão você se torna uma pessoa hipócrita ou demagoga. Quem tem a vida no altar, tem uma vida compartilhada com Deus, consegue trazer a mensagem e isso é visto na sua pregação. Não basta ter somente cursos de oratória, teologia, ou saber usar todas as regras da homilética e conhecer as Escrituras. Não. O pregador precisa sempre estar debaixo da dependência do Espírito Santo e deixar ele usar a sua vida. Como se consegue isso? Através da oração, através da leitura da palavra de Deus, através dos bons costumes, da moral, da ética cristã, onde as pessoas vão falar assim, essa pessoa deve ter algo a falar, porque a vida dela, nós a conhecemos e sabemos que não é uma vida pregressa, não é uma vida que está envolvida com as maracutaias da vida, com os erros, com a prostituição. Então, ter uma vida de intimidade com Deus é talvez um ponto-chave para o sucesso da sua pregação. A minha esposa costuma usar uma frase muito interessante. Cuide da sua integridade, que Deus fará a sua propaganda. Quando você é uma pessoa íntegra, está com a vida no altar, não se preocupe com o que os outros vão falar. O próprio Deus levanta pessoas para defender a sua vida. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 2, 14 a 16, diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo?
mas nós temos a mente de Cristo. Então, que sejamos cada vez mais espirituais. E qual é a preparação? O que eu devo fazer? A maneira em que eu posso preparar o meu sermão de uma maneira que seja eficaz. Então, antes de preparar o sermão, o pregador deve observar algumas práticas e hábitos que irão proporcionar sucesso na sua tarefa. Como eu falei, precisa possuir uma vida de oração. Oração sem cessar pela sua vida, pela sua igreja, pela sua liderança, pelos aqueles que irão ouvir a mensagem, pelo culto ou local onde você irá ministrar a palavra. Então, oração sem cessar em todo o tempo. Segundo, estudar a palavra. Se você vai pregar a palavra, não tem outra forma. Ah, mas eu sou espiritual, eu sou um homem de oração, uma mulher de oração, e na hora Deus vai me trazer uma mensagem ali descida do céu e eu irei ministrar porque eu sou um homem espiritual. Isso até pode acontecer. Maneira muito mais fácil você se preparar, você buscar conhecer para que Deus possa te usar na onde você se preparou de uma maneira segura, ao invés de você ficar, estou esperando Deus me dar uma mensagem para na hora eu transmitir. Não, querido. Faça a sua parte, que Ele vai te ajudar. Então, ore e estude a palavra. E, por último, precisa colocar Jesus como centro da sua mensagem, como nós falamos. As nossas mensagens devem sempre buscar ser cristocêntrica, ainda que seja uma mensagem temática, textual, expositiva, que nós iremos falar, mas ela precisa ser cristocêntrica. Cristo precisa estar no centro da sua mensagem. Algumas características importantes que nós não podemos deixar de falar. Ao receber o chamado, o convite para ser um pregador da palavra de Deus, seja um chamado de uma pessoa ou chamado mesmo divino, precisamos assumir algumas responsabilidades que vão desde o cuidado consigo mesmo, né, o cuidado com a sua vida, com o seu corpo, com a sua aparência, a fim de exercer com êxito a sua vida ministerial. Você precisa cuidar, como o apóstolo Paulo fala a Timóteo, né? Cuida-te de ti mesmo. E uma verdade absoluta, Deus não erra. Vou repetir, Deus não erra. Mais uma vez, Deus não erra. Se Ele te chamou, não corra, querido. Vai ser pior para você, só vai demorar. Você vai perder tempo. Vamos lembrar da palavra de Deus? Jonas, Deus o chamou para pregar em Nínive. E ele quis pegar um navio para Tarsis, um caminho totalmente contrário. Demorou 3 dias, foi engolido por um grande peixe, cuspido na praia e teve que pregar lá para Nínive para fazer uma grande obra. E naquele local em que ele não queria pregar, 120.000 almas se renderam, aceitaram a sua mensagem. Então, não perca tempo. Se Deus te chamou para pregar, se você recebeu um convite para pregar, não rejeite. Ah, eu não sou pregador. Ah, eu não sei pregar. Busque conhecer mais. Busque se preparar, que certamente o Senhor vai estar contigo e vai estar te dando êxito nessa caminhada, desde que você coloque o Espírito Santo e Cristo juntamente contigo, para que você possa exercer esse grande ministério que é pregar a palavra de Deus. Ainda com algumas características e ações que devemos observar respeito à individualidade, conforme nós falamos. Não seja imitador de ninguém. Eu preciso enfatizar isso, porque, mais uma vez, ainda que tenhamos pessoas a quem nós admiramos, como um servo de Deus, uma serva de Deus, pessoas de renome, que pregam a palavra de Deus de uma maneira maravilhosa, mas cada um tem a sua característica. Não podemos ser imitadores. E as pessoas vão observar que você está imitando. Ou, devido à internet estar aí de uma maneira que explode e todo mundo tendo acesso, de repente você vai pegar lá a mensagem de alguém,
transcrever e gravar linha por linha, palavra por palavra, e vai pregar a mensagem. E alguém vai falar assim, e eu já ouvi essa mensagem. Essa mensagem quem pregou foi o pastor tal, foi o irmão tal, a irmã tal, e o irmão imitou, gravou a mensagem e trouxe aqui. Então, era mais fácil gravar pegar lá no YouTube ou gravar aquele filme daquela mensagem e transmitir. Então, não seja imitador de ninguém. Seja autêntico, que Deus vai te usar da maneira que Ele quer te usar. Segundo, cuidado com o corpo. Mas, pastor, eu não sou atleta. É sim. Falar durante muito tempo cansa. Você vai suar, vai transpirar, vai perder a voz. Então, você precisa ter um cuidado com o seu corpo. Se é possível fazer uma caminhada, faça. Se é possível estar nas praças agora que tem lá aqueles equipamentos para você se exercitar, exercite. Se é possível você ir a uma academia, também faça. Isso não é pecado, porque nós somos o templo do Espírito Santo e precisamos cuidar do nosso corpo. Para que na hora ali, mas eu gosto de comer bastante, aí tem uma barriga maior do que o mundo, isso é glutonaria. Ou, não, eu sou humilde, eu não como nada e eu sou magro que dá pena. Cuidado com a ventania para você não voar, irmãos. Seja equilibrado, tudo na vida tem que ser equilibrado. Então, cuidar do seu corpo é uma maneira de você também estar adorando a Deus. Não é aquela coisa de você no espelho achando que está forte, que está fit. Não é esse sentido de você buscar uma beleza para criar inveja nos outros. Não é isso. É cuidar do seu corpo no sentido de não se cansar quando você for exercer o ministério da pregação, porque falar durante muito tempo também cansa. Outro ponto que já falamos e vale a pena colocar, aparência exterior. Queridos, nós somos filhos do rei. Cuide da sua vestimenta. Andar maltrapilho não é sinônimo de humildade, não, é relaxamento. Ainda que você só tenha uma roupa, passar uma aguinha, um ferro de passar ali, não tem nenhum problema. Mas seja uma pessoa em que se preocupe com a sua aparência nesse sentido. Você está, como pregador, sendo ali um representante, ou vamos dizer assim, que você é um embaixador de Cristo, aquele que vai falar em nome do Senhor, e você está todo amarrotado. Eu costumo dizer que às vezes está lá o obreiro com uma gravata que é chamada língua de boi, né? Que vai aqui na parte do peito e fica aquela barriga, aquela protuberância para frente ali. Não é legal, irmãos. Então, cuidar da aparência, uma boa vestimenta. Eu não estou falando para você comprar o terno mais caro. Se você tiver condições, qual é o problema? Não há nenhum problema. Estar bem vestido, adequado, assim como as irmãs estarem com uma roupa, tanto o homem quanto as irmãs, com uma roupa decente, aonde a vestimenta não seja a atenção, mas a palavra. A irmã vai com uma roupa transparente, uma roupa curta. O irmão, imagine o irmão subir ao púlpito para pregar de camiseta. Não, então a aparência exterior faz com que a mensagem receba toda a atenção e não a sua vestimenta. Conhecimento é preciso, como eu falei. Errais, como diz Mateus 22, 29, errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. É importante buscar conhecer ou buscar ter conhecimento, mas isso não é tudo. Tem uma frase que um dia desse eu passei para os outros alunos em sala de aula, que eu acho bastante interessante. Se alguém lhe perguntasse o que é um tomate, aquele tomate vermelhinho que tem na sua geladeira, tomate é um legume? Tomate é uma verdura? Não. Tomate é uma fruta. Quando você sabe disto, isto é conhecimento. E a sabedoria? A sabedoria é não colocar o tomate em uma salada de fruta. Como assim? Se eu falei que tomate é uma fruta, eu posso misturar com laranja, banana, manga, goiaba, o que quer que seja? Não.
Sabedoria é saber utilizar as informações de uma maneira correta. Conhecimento é ter as informações. Sabedoria é como utilizar. Então, tomate é uma fruta, isso é conhecimento. Sabedoria é não colocá-la em uma salada de fruta. Então, todo conhecimento que você tiver, você tem que saber a hora certa e a maneira certa de usar, como e quando utilizar. Outra característica, estar bem informado. É claro que a nossa mensagem deve procurar ser cristocêntrica, bíblica, mas em algum momento você pode ali, de supetão, ser chamado e uma mensagem que ainda não estava pronta, você fazer uma mensagem temática sobre um assunto corriqueiro, algo que esteja acontecendo. Então você precisa estar atento ao que acontece em sua região e no mundo. Há um assunto em que todo mundo está conversando e você não pode participar daquela conversa porque você não faz a menor ideia do que eles estão falando. É claro, eu não estou falando de fazer fofoca, eu não estou falando de ficar falando sobre tragédia, mas que você tenha, no mínimo, um conhecimento superficial daquilo que estejam falando para você não ficar boiando nos assuntos que é dito. Outro assunto, conhecer o público. Cada mensagem de acordo com seus ouvintes. Imagine você sendo convidado para pregar em um culto infantil e você acha que você tenha que pregar falando em cantares. Debaixo da sua língua tem mel. Isso não é assunto para pregar para um culto infantil. Ou se você foi convidado para pregar a um culto das irmãs, um assunto concernente àquilo. Um assunto de casal, você vai trazer uma mensagem concernente àquele grupo dos seus ouvintes. Então, cada mensagem de acordo com os ouvintes. Por isso, da importância de você orar antes de preparar a mensagem para pedir ajuda ao Espírito Santo sobre qual o tema, o assunto e aquilo que você irá falar. Outra parte importante, comunicação. Você precisa falar de maneira clara e entendível. O seu público precisa te entender. Então não corra, não atropele as palavras, não engula a palavra. Fale de maneira pausada, de uma maneira clara, que você consiga ser bem sucinto naquilo que você está falando. Porque, mas eu sou batizado com o Espírito Santo, eu gosto de falar em línguas. Mas o apóstolo Paulo nos ensina que ele prefere falar 5 palavras na nossa língua e ser entendido por todos, do que 1000 ou mais em línguas estranhas, porque a língua estranha edifica-se a si próprio. E a palavra que você está pregando, que é a profecia, edifica toda a igreja ou todos os seus ouvintes. Então você precisa falar de uma maneira clara. E outra característica, seja uma pessoa de caráter. Caráter é um valor que expressa através da verdade, fidelidade e honestidade. Você tem que ser alguém, as pessoas precisam te defender no sentido, aquela pessoa ali é um servo de Deus. Agora, a pior situação para um ser humano, ou vou falar ser humano, vou nem falar de crente, que se assim fosse, trazendo escândalo, era amarrar uma pedra e se jogar. Claro que nós não estamos aqui fazendo propaganda de suicídio, mas a pior coisa para um cristão é se alguém pergunta, você é crente? Ou se você fala, não, eu sou crente, alguém fala assim, você? Você é crente? Nem parece, porque você vive fazendo isso, você faz isso, aí vem o acusador. Mas uma pessoa de caráter, uma pessoa sincera, uma pessoa fiel a Deus, ela não precisa se defender, não. O próprio Senhor levanta pessoas para defendê-lo. Então, pessoa de caráter, pessoa que vive em conformidade, em fidelidade, honestidade, são pessoas a qual Deus usa de uma maneira totalmente especial. Então, característica de quem possui o caráter de Cristo. Não estamos falando o lado humano. Primeiro, honesto. A palavra honesto ou de honestidade vem do latim onus,
que expressa aquilo que é digno e honroso. Então, honesto expressa aquilo que é digno e honroso. Toda honra, toda glória sejam dadas a Deus, mas nós precisamos ser honestos. Se você encontrou algo que não é seu, devolva. Se você viu algo que é uma forma errônea, faça. Entenda uma outra frase que eu gosto muito de falar para os meus alunos, principalmente quando a gente ministra a aula de ética cristã. O errado continua sendo errado, mesmo se todo mundo estiver fazendo. O certo continua sendo certo, mesmo se ninguém estiver fazendo. O certo é certo, o errado é errado. O certo nasceu certo, tem que morrer certo. O errado nasceu errado, tem que ser corrigido para se tornar certo. Se vai morrer errado, aí já não é problema nosso. Mas a vida de honestidade, o caráter de Cristo tem que estar em nós. Não pegar aquilo que não nos pertence ou não fazer algo que venha trazer desonra. Então, honesto é aquilo que é digno e honroso. Outra característica, de um caráter de Cristo, irrepreensível, é aquele que não há censura, nada a repreender. Como eu falei, alguém vai falar assim, o fulano que vai pregar, aquela pessoa, conheço a sua vida, ninguém nunca ouviu falar nada de errado, não está envolvido com nenhuma tramóia, nada. Isso é ser irrepreensível, aonde as pessoas não têm do que falar mal de você. Então, você buscar ter uma vida de retidão. Terceiro ponto, humilde. Provérbios 16:18 diz, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. O único personagem na Bíblia que recebeu a defesa do próprio Deus foi Jó. Satanás se apresenta diante de Deus e Deus fala assim, está vendo meu servo Jó? Satanás até tentou encontrar um argumento, fala, ele te serve porque você dá tudo para ele, ele tem tudo da tua parte, mas olha como é que era a vida de Jó. Era um homem que orava constantemente, sempre estava oferecendo sacrifícios a Deus, não somente por ele, mas pelos seus filhos, pela sua família. Aí Deus, para Satanás, diz 4 elogios. Reto, sincero, temente e que se desvia do mal. Reto, sincero, temente e que se desvia do mal. 4 características que Deus colocou em relação a Jó, que todos nós podemos ter. Andar em retidão, nós podemos, nós sabemos o que é certo e o que é errado, podemos andar em retidão. Sincero, aquilo que é sincera, não é ser sincero, é você falar a verdade na cara de todo mundo, doa que doer, não é isso. Mas no momento certo é não pregar a mentira, pois sabemos que o pai da mentira é o diabo. Mas pregar a verdade porque vivemos na verdade. Ser temente a Deus, reconhecer que Deus merece toda a nossa... Há uma palavra aqui interessante, temor. Temor não significa ter medo. Em Salmos 111, verso 1 diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor é reconhecer a soberania de Deus na nossa vida. Então, ser temente, reconhecer a Deus que está acima de tudo. E, obviamente, andar em retidão, andar em sinceridade, são características que nós, com todos os nossos defeitos, nós podemos, assim, ser um exemplo de Jó. E, por último, amor pelas vidas. Como pregador da palavra de Deus, sem amor ao próximo, não existe amor de Deus. Como eu posso falar que eu amo a Deus não o vendo, e se eu digo que eu não amo o meu próximo? Não adianta amar a palavra e não demonstrar amor por aqueles aos que ela se destina. Nós temos que ter empatia, nos colocarmos no lugar do próximo. Então, eu não estou falando, eu tenho minha esposa, mas eu vou amar todas as mulheres. Eu tenho marido, mas eu vou amar todos os homens. Não é isso. Perdão, não é isso. É reconhecer
que o amor de Deus que está na nossa vida, que nos alcançou através da palavra, nós temos que ter esse mesmo amor pelas almas, fazer com que as almas venham ser alcançadas também através da palavra de Deus e quem sabe você ser esse instrumento para pregar. Só que existem algumas situações aqui. Existe o medo, isso é normal, principalmente para quem não tem o costume de estar ministrando. Todos nós nascemos, né, quem não tem esse costume, vai ter essa dificuldade. Existe uma palavra, vou falar bem devagar para a gente saber. Glossofobia. Vou repetir. Glossofobia. Qual é o significado dessa palavra? Medo ou fobia de falar em público. Será que você tem esse medo? Acredito que a maior parte das pessoas tenham, mas isso pode ser trabalhado. Muitas pessoas relatam transtorno da tremedeira, da suadeira, gagueja, porque tem pavor em falar em público. Isso é algo natural, porque a prática vai levar a modificar esse ponto. Então, algumas pessoas falam que desse transtorno, né, da fala induzidos pela tensão, que ocorre apenas em discurso público. Mas observe que nós não temos medo de falar com as pessoas, com o nosso amigo do trabalho, com o irmão da igreja, de forma individual. Se você não tem medo de abrir a sua boca e falar, por que a gente tem medo de falar no microfone? Então, por isso que eu falo que são coisas que a gente pode realmente trabalhar. Mas volto a falar em público é algo que realmente precisa ser trabalhado. Então, alguns escritores asseguram que é um medo quase patológico, comparável até ao medo da morte. Você não quer falar e não consegue se expressar de uma maneira em público. Então, mas o conselho, tenha calma, não se desespere. Ah, pastor, mas falar é fácil. Repito, tenha calma, não se desespere. O Espírito Santo de Deus vai trabalhar na sua vida e você vai conseguir trabalhar. Mas de que maneira eu consigo trabalhar isso? Algumas ações para ajudar a controlar o medo. Primeiro, peça ao Espírito Santo de Deus que guie a sua mente. O medo está aqui, na sua mente. Espírito Santo, me ajude. Faça com que eu não tenha medo de falar, que eu tenha calma, que eu consiga expressar. Eu estou estudando, eu estou buscando obter mais conhecimento, então o Espírito Santo vai te ajudar. Segundo, acalme seus pensamentos. Eu não estou falando em pensamento do positivismo, mas você está fazendo a obra do Senhor. Você está agradando a Deus. Então não se preocupe com A ou B, ou com quem está na plateia, mas acalme o seu pensamento. Senhor, quando eu subir ali ao púlpito, que não seja eu, mas que tu possa ir comigo, para que eu não venha me vangloriar ou achar que eu seja maior. Quando você sobe descendo, você desce subindo. Então, tenha calma. Faça exercício de relaxamento. Não estou falando para você fazer yoga, essas coisas, mas tenham calma, um cantinho na sua casa em que você possa ouvir uns louvores, pensar em coisas boas, pensar em Deus, naquilo que Ele possa fazer, sem criar aquela pressão dentro de você. Então, tenha um momento em que você vai estar simplesmente relaxando, ainda que seja dormindo, ouvindo uma música, não importa, tomando um banho, da sua maneira de relaxar, mas busque exercício que crie esse hábito em você de relaxar para que a tensão não esteja assim preponderante na sua vida. Outra, já que você preparou para falar em público, então releia o material estudado. Como eu falei, quanto mais você dominar o assunto, você vai estar falando e a sua mente não vai buscar ou tentar buscar aquela ideia que parece que foi perdida. Como eu falei, aí, né, glória a Deus, aí, né, então isso mostra o nervosismo e você está tentando lembrar. Mas se você domina um assunto, você vai abrir a sua boca, vai estar falando, vai falando. Quando percebeu, o tempo que você recebeu
para pregar a palavra foi o suficiente para você apresentar qual palavra? Aquilo que traz um ensino. Vou sempre pautar nisto. A mensagem tem que produzir ensino. Grave a sua apresentação num gravador. O celular hoje você consegue colocar, como eu estou fazendo aqui, a câmera na sua mente, começa a pregar, depois volta. Ah, isso aqui eu deixei de falar isso. Ah, poxa, isso aqui eu vou falar de uma maneira diferente. Ah, eu não gostei dessa forma. Então, grave a sua apresentação, ouça, faça as mudanças que forem necessárias para que no dia mesmo que estiver valendo, a sua mente você já vai ter lembrado, vai lembrar aquilo que você falou. Se você for ministrar algo, ao invés de ser uma mensagem, uma pregação, mas for dar um ensino, for dar uma aula do que for, pense nas perguntas que possam surgir. Você preparou aquele material e agora, se alguém perguntar sobre isso, você vai ter resposta. Ainda que não tenha, não é vergonha você dizer, olha, isso aqui eu não tenho agora, mas vou procurar e trago numa outra oportunidade, eu te informo de uma maneira para que você possa ter essa resposta. Ensaie sua apresentação na frente do espelho. Isso parece algo tolo, mas ajuda muito a você ver o seu gesto. Lembre que você não pode ser uma estátua. Então, o seu gestual, a forma como você fala, porque nós nos comunicamos não somente com os lábios, mas o nosso gestual muitas das vezes também fala. Suas mãos, então, falam de uma maneira constante. Então, ensaie em frente a um espelho, que isso facilita na hora que você for fazer a sua apresentação. Deu branco, pastor, na hora, poxa, toda vez que eu preparo algo, dá um branco ali em que eu não sei, eu me perco, e no que eu estava falando, eu esqueço. O que eu faço nessa hora? O famoso branco ou esquecimento é muito comum, principalmente de um grande público. Falhas da memória podem ocorrer quando nos sentimos sob forte pressão. Ela ocorre basicamente por 3 motivos. Primeiro, o excesso de nervosismo. Você se preparou, você conhece o assunto, você é capaz de dar uma aula particular, mas o fato de falar em público, o nervosismo é tão grande, a tremedeira é tão grande, que na hora você é capaz de esquecer tudo que você preparou e que você sabe. Então, excesso de nervosismo, tente controlar. Segundo, como eu falei, a falta do conhecimento sobre a matéria. Se você negligenciar a preparação da sua mensagem, fizer de uma maneira assim muito superficial, foi lhe dado 30 minutos, que é um tempo suficiente para você trazer uma mensagem. Aí você prepara, acha que vai falar esse tempo todo, quando viu, você pregou apenas 10 minutos. E os outros 20, o que você vai fazer? Aí começa a dar aquilo que a gente fala de encher linguiça. Você começa a falar assuntos que não têm relação com a sua mensagem e tudo aquilo que você preparou, mal preparado, né, já que negligenciou, cai por terra. No final, a pessoa não entendeu nada daquilo que você quis comunicar. Então, falta de conhecimento sobre a matéria tratada. E outro, o despreparo na ordenação das ideias. Como eu falei, você escolhe um assunto e ali você tem que vir criando as suas ideias, daquilo que você vai falar. Isto é importante para você, na hora de ministrar, saber exatamente a sequência, aquilo que você quer falar ali na parte de em público. Então, branco, muitas das vezes é isso. Se isso ocorrer, repita as suas últimas informações. O que você acabou de falar, se possível, com palavras diferentes, como se você estivesse fazendo uma revisão para facilitar a compreensão dos ouvintes. Dessa forma, você vai ganhar tempo para procurar com mais tranquilidade a palavra ou frase da qual não consegue se lembrar. Então, você acabou de falar um tópico. Fale aquilo novamente, de uma maneira diferente, para ver se você consegue emendar aquilo que você havia preparado, programado para falar. Isso muitas das vezes ajuda.
E quais são as atitudes do pregador? Grande parte do sucesso da mensagem poderá depender da atitude que o pregador tiver diante do público. Vou repetir. Grande parte do sucesso da mensagem poderá depender da atitude que o pregador tiver diante do público. E o que deve fazer? Primeiro, se preocupe com os cuidados finais. Revise todo o sermão. Se você separou por tópicos, se você, aquilo que está na ideia, você vai falar primeiro isso, depois isso, depois isso. Lembrando que o sermão tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, algo simples, não mais do que 2 a 3 minutos. O desenvolvimento, tudo aquilo que você pretende falar, e a conclusão é o fechamento, aquilo que você quis transmitir, para que os seus ouvintes falem assim, agora eu entendi. Na conclusão, ele resumiu tudo que ele pregou. Então, revise o sermão. Outra situação, outra atitude para garantir. Memorize a mensagem, atente-se aos detalhes, às ideias, porque muitas das vezes você pode preparar um esboço que vai estar ali na sua frente, mas não se prenda. O esboço nada mais é do que uma colinha ali para você saber a sequência e não se perder nas ideias. Mas você não está ali para ficar lendo a sua mensagem, não está ali para ler. Os tópicos estão ali só para você saber. Primeiro tu vai falar isso, depois aquilo, para enumerar todos os assuntos, as ideias que você se programou para poder colocar. Mais uma vez, outra atitude. Mantenha calma, ore, concentre-se. Um grande peso que todo pregador muitas das vezes traz em função da sua mensagem é achar que nós temos a capacidade de convencer um pecador. Nós não temos essa capacidade. Quem convence o homem dos seus pecados é o Espírito Santo. Nós somos instrumentos de Deus para trazer a mensagem, mas quem vai fazer a obra do convencimento é o Espírito Santo. Então mantenha calma, faça a sua parte. A parte de Deus, a parte do Espírito Santo, ele sabe o que ele vai fazer em função daquilo que você pregar. Eu só preguei, olha, Jesus Cristo salva, cura, batiza e te leva para o céu. Amém. Só isso? Isso é mensagem? Não, isso não é mensagem. Aí, de repente, aquele ouvinte vai falar assim, poxa, Jesus Cristo cura, eu estou enfermo, eu preciso receber uma cura. Ele salva, ele pode me salvar dos meus pecados e vai me levar para os céus. Às vezes, uma situação bem simples faz com que a sua mensagem seja eficiente. Queridos, se você tiver a oportunidade de ler o livro de Jonas, você vai ver que a pregação de Jonas foram apenas 5 palavras. É exatamente isso. 5 palavras. Ele não queria pregar, ele foi com raiva, indo para aquele local em que não queria, deu uma mensagem de 5 palavras. E 120 mil almas se converteram. Então, quem faz a obra é o Espírito Santo. Você é apenas o instrumento. Os cuidados físicos. Alimente adequadamente. Adequadamente. Você vai pregar e você vai comer uma feijoada. Não, querido, aí não vai dar. Você não vai conseguir pregar, não vai conseguir. Eu vou no churrasco, vou encher a barriga, nunca comi tanto na sua vida e depois você vai pregar. Comidas leves. A questão de hidratação, beber água. Não beba café antes da pregação para que as suas cordas vocais não sejam impactadas, para aquecer. E quanto mais você fala, senão você vai ficar afono, né? Vai perder a sua voz, ou a sua voz vai cair. Então, não beba água gelada no momento que você estiver pregando. A água tem que ser natural, mais morninha, é só para hidratar. Então, quanto mais gelado é pior, porque a sua corda vocal vai estar quente, vai estar esticada, porque você está falando, dependendo da velocidade, da forma como você fala. Por exemplo, eu estou falando aqui há 1 hora, era para eu estar hidratado. Só que eu bebi água antes para hidratar a voz e poder falar. Então,
cuidados físicos, alimentação adequada, cuidado com a mente. Pense no sucesso do sermão. Não entre com aquele medo, não vai dar certo, eu vou passar vergonha, o evangelho vai ser menosprezado, ou vai ser envergonhado através de mim. Não, pense no sucesso, Senhor. Eu preparei, mas quem faz a obra é o Senhor. Me usa como instrumento para que aquilo que a sua mensagem seja bem efetiva, como diz em Isaías, que a mensagem do Senhor não volta vazia, antes cumpre tudo aquilo que apraz ao Senhor. Então, a sua mente, pense no sucesso, não no seu sucesso, mas no sucesso da mensagem. Você está pensando na maneira como Deus vai agir na sua vida como instrumento dele para que a mensagem seja pregada de uma maneira eficaz. Então, o sucesso, a honra, a glória é do Senhor. Não que ao final do culto você vai ser considerado a maior pregador, o maior pregador que já teve. Ninguém nunca ouviu uma mensagem maravilhosa. Não é esse o sucesso que você deve buscar, não. Uma honra é do Senhor. E se receber, o Senhor é o maior pregador. Não sou, não. Sou instrumento de Deus, como você pode ser também. Então, e como nós falamos, repetindo, mas cuidado com a aparência, simplicidade não é desleixo. Mais uma vez, você pode ter uma roupa simples, mas bem vestido, isso é humildade. Agora você subir ao púlpito com a roupa toda amarrotada, a camisa fora da calça, a gravata toda torta, pequena, isto é relaxamento, é desleixo. E a preparação espiritual. Eu comecei essa aula falando, pregação é fácil. O difícil é ter a unção de Deus na sua mensagem. E volta a falar, qualquer pessoa pode pregar. Qualquer pessoa pode pregar, porque pregar é transmitir uma mensagem que é bíblica, ou que está dentro da Bíblia. Agora, ter a unção do Espírito Santo de Deus na sua mensagem é que é o difícil, porque aí precisa de uma preparação espiritual, precisa de uma vida de comunhão com Deus para que você receba isso. Então, a preparação espiritual é a preparação mais importante. Orar é importante, preparar esboço é importante, mas a sua vida no altar é importante, porque senão você vai ser envergonhado. A pessoa que se propõe a ser porta-voz de Deus, há muitas vidas, precisa estar na total dependência dele. Deve cultivar uma vida de oração e uma busca intensa a Deus para que ele derrame a unção e o use de uma maneira poderosa. Entendemos que a palavra santificação significa separação. Você vai pregar? Separa um tempo para orar, para jejuar, para buscar mais a Deus. Isso tudo faz com que você se fortaleça, espiritualmente falando, porque o inimigo vai ver você se preparando. Ele vai tentar colocar algo na sua mente para te acusar você. Você fez isso ou aquilo. Então, com a sua vida no altar, ele nem chega perto. O inimigo vai colocar algum tipo de compromisso que você teria. Eu vou ter que trabalhar, agora eu não posso pregar. O pneu do carro furou. O Uber não veio. Choveu muito, alagou. Então, mas quando você está com a vida no altar, Deus manda até helicóptero, se for necessário, para te buscar e você ser esse instrumento que precisa ser para pregar a sua palavra. Falamos o que deve ser feito. E agora eu preciso dizer para você o que deve ser evitado. Primeiro, uma atitude pretensiosa pode ser manifestada por gestos, expressões ou palavras com as quais passará uma impressão inadequada ou arrogante. Cuidado com palavras do tipo assim: hoje eu vou pregar algo que vocês nunca ouviram. Que isso, gente? Tantos pregadores que passaram na sua vida, será que Deus separou só para você
tantos homens e mulheres pregadores da palavra, pessoas que modificaram a vida de tanta gente, e você acha que Deus separou isso só para você, só arrogante. Ah, vocês nunca ouviram isso. Eu não sei nem se vocês vão entender o que eu vou falar. Isso é arrogância. Como eu falei, isso aí precede a ruína, a queda. Então, atitudes, com gestos, com às vezes algo inadequado. Há uma coisa, um parênteses aqui que é interessante. Você ser engraçado é algo que é dentro da sua característica. Um exemplo, as pessoas escutam a mensagem do nosso querido pastor Cláudio, claro, e riem o tempo todo, mas é a característica dele. Mas às vezes você vai querer ser engraçado ou contar uma piada durante a mensagem que não condiz, não é a hora, não é o momento adequado. Ali é um momento de seriedade para você pregar, você tem a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Então, utilize bem o seu tempo em pregar a palavra de Deus. Então, cuidado com essas atitudes pretensiosas. Outro erro a ser evitado, a atitude de superioridade. Quando o pregador diz que os seus ouvintes entendam o que ele vai falar ou os estudos que ele possui, o nível de escolaridade, ou não condiz. Ou muitos erros. A pessoa tem a oportunidade para pregar a palavra. Aí já começa a falar que tem diploma disso, diploma daquilo, que tem um carro do ano, que a sua casa tem 5 quartos, que tem X banheiro, que o seu guarda-roupa tem, as mulheres têm mais de 100 calçados, que tem tantos vestidos. Você está ali para fazer com que Deus seja glorificado e não buscar que você está no nível superior aos seus ouvintes, pelos bens que você possui ou que Deus te deu, ou que merecidamente com o seu trabalho você alcançou. Mas o momento da mensagem não é para que você exponha o seu currículo ou dê as características dos bens que você tem. Uma outra atitude a ser evitada é a atitude de indiferente. Quando prega de costa para o público ou para alguém que não esteja na plateia. O seu público é a pessoa mais importante. Aí você quer pregar para os que estão ali no púlpito e os seus ouvintes, que é a plateia que está lá, não está ouvindo. E você deu as costas para ele como se que mostrasse que ele não tem uma certa importância. Aqueles que estão na nave do templo é o seu principal púlpito, ou público, são aqueles que precisam ouvir da mensagem aonde Deus irá fazer a sua obra. Outro ponto a ser evitado, atitude egoísta. Falar sobre algo que só interessa a si próprio, ou fazer muita alusão à própria pessoa, aos seus sucessos e conquistas. Como eu falei, eu tenho um curso de teologia, eu tenho mestrado em administração, eu tenho pós-graduação nisso, eu tenho não sei quantos anos nisso, naquilo, eu possuo não sei quantos diplomas, eu sou uma pessoa muito benquista na sociedade. Quem tem que aparecer é Jesus, e não é você. Senhor, que eu desapareça e que Cristo seja glorificado na minha vida. Esta é uma atitude coerente. Então, a atitude a ser evitada é esse tipo de atitude egoísta. E por último, a atitude descuidada. Não comece pedindo desculpa pelo sermão que você vai pregar ou informando que não houve tempo hábil para preparar a mensagem. Na hora o seu pastor te deu ali a oportunidade, você, irmãos, eu quero desde já pedir desculpa, eu não vim preparado, e o pastor me informou agora. Você está jogando a igreja contra o seu líder, quem lhe convidou. Então, nós como servos de Deus precisamos ter reserva, precisamos sempre ter uma mensagem pronta para ser pregada. Então, quando você começa se desculpando, se eu errar, vocês me perdoem, não, queridos. O erro pode até ocorrer, mas já não entre com essa mensagem derrotista, de derrota, e nem tampouco transfira a culpa para quem lhe deu a oportunidade. Então, não comece
não comece nenhuma mensagem pedindo desculpas por não ter preparado de uma forma adequada e nem tampouco que a pessoa não lhe deu tempo suficiente. E outra situação, você como pregador, queridos, isso aqui é um ponto importante. Você foi convidado para pregar a palavra de Deus, mas você foi convidado para participar do culto. Você foi convidado para trazer a mensagem no culto. O culto é composto da sua liturgia, da oração, hinos da harpa, leitura devocional, os louvores e a mensagem. Aí o culto está previsto começar às 18h30 e terminar às 20h30. Então não chegue só na hora da mensagem. Você não é a estrela. Eu preciso falar isso para você. Você não é a estrela que brilha mais. Você tem que chegar na hora do culto para participar do culto, porque Deus vai falar contigo desde o momento que você chegar. Pode ser que você tenha preparado uma mensagem específica, mas durante o culto você vai ver que Deus está levando o culto para uma outra direção e talvez aquela mensagem que você havia preparado, na hora Deus pode te usar a falar de uma outra situação. Para isso precisa estar preparado. Então, continuando falando da atitude, o que deve possuir? Não pode abrir mão da Bíblia. Abra sua Bíblia, pregue a palavra. Existem 3 tipos de pregação. A pregação temática, que é uma pregação, um tema qualquer. O avião caiu, o maremoto, o terremoto, o tsunami, um assunto voltado ali que você vai trazer uma mensagem que seja coerente, voltando a falar, ainda que seja temática, com todos esses acontecimentos, Cristo está presente, guardando, livrando, pode salvar, não importa, é temático. Existe a pregação textual, que ela é 100% baseada na Bíblia, como se alguém não tivesse levado a Bíblia consigo para a igreja e você relatasse toda a história da Bíblia. Um exemplo, quando você, por exemplo, vai falar, eu amo pregar sobre Davi. Davi, o seu pai Jessé o chamou para que levasse os alimentos aonde estava lá no arraial os seus 3 irmãos e trazer notícia para que lá viesse o que estivesse acontecendo. E ao chegar lá, ele viu de um lado o povo judeu e do outro lado os inimigos de Israel, e no meio um gigante afrontando o exército do Senhor. E ele perguntou, o que está acontecendo? E disse, esse homem está buscando um campeão para guerrear contra ele, né, para que essa guerra termine. E ele pergunta, o que se fará para quem derrotar? Aí alguém fala, o rei estará enchendo ele de glória, estará livrando a sua casa dos impostos e ainda dará a sua filha em casamento. Então Davi se apresenta para guerrear, e ao chegar diante do rei Saul, tentaram lhe colocar a armadura de Saul que não cabia. Ele falou, não, eu vou da maneira em que Deus vai me colocar. E chegando diante de Golias, aquele gigante, ele viu, porventura eu sou algum cão para que tu venhas contra mim com paus e pedras? E Davi então fala, eu vou diante de ti no nome do Senhor dos Exércitos, e pega aquela funda, taca uma pedra que crava na testa daquele gigante, pega a espada gigante, arranca a sua cabeça, e o povo de Deus teve vitória naquele combate. Aquilo que eu falei de uma forma resumida, está tudo na Bíblia. Eu não falei nada de algo fora. Então isso é uma mensagem textual. Então temos a temática, a textual e a última, a expositiva, que é a mais bela de todas elas, porque você vai pregar o textual, vai trazer aquilo que está na Bíblia e vai extrair uma verdade, expor uma verdade, por isso que é expositiva. Para isso, você precisa se preparar, estudar, alguém vai ler, vai ouvir aquela mensagem, vai falar assim, puxa, eu nunca tinha visto desse ângulo, dessa forma. Então, uma verdade bíblica que foi extraída daquela passagem. Então, isso é expositivo. Então, você pode pregar temático, textual ou expositivo.
desde que os sermões, como eu falei, estejam sendo cristocêntrica, tem que ser direcionada para Cristo. Outra questão que devemos possuir, não podemos abrir mão da humildade. Mais uma vez, a altivez precede a queda. Se você achar que é superior, que está no local em que não condiz com o seu nível, a queda pode ser grande. Deus pode até fazer com que você cresça. Só observe que quanto maior você estiver, se você cair lá de cima, a queda é muito grande. Mantenha seriedade. Como eu falei, a hora da pregação é um momento sério, não é um momento de brincadeiras, de piada. Dependendo do assunto, pode até associar, mas dentro da seriedade. Imagine Jesus. Será que Jesus, quando transmitia sua mensagem, ele pregava piada para que seus discípulos rissem? Certamente que não. Então, nós temos em Cristo como nosso modelo, temos que seguir a Cristo. Manter a postura de uma maneira respeitosa com seus ouvintes, com o local em que você está. Não chegue falando mal dos outros, da sua igreja, de quem quer que seja. Você está ali como servo de Deus, tem que manter a sua postura, não está envolvido em falcatruas ou em situações que venham criar uma certa vergonha. Deve ser sincero. Se você vai falar um assunto de alguém, de um outro pregador, dê crédito. O pregador Silas Malafaia, em uma de suas mensagens, nos ensina isso. E não você pregar como se você tivesse descoberto aquele assunto. Ou o que é pior, às vezes você ouviu um testemunho de alguém, achou aquilo bonito, de algo que Deus fez na vida, e você na hora fala assim, Deus fez isso uma vez na minha vida, e Deus não fez nada na sua vida. E você utilizou o testemunho de alguém como se fosse. Então, seja sincero. Olha o exemplo de Jó. Manter uma linguagem sadia, sem baixo calão, sem palavrões, sem duplo sentido, algumas palavras que possam causar esse duplo sentido. Então, uma palavra em que seja concisa, clara e eficiente naquilo que você está fazendo. E, principalmente, fazer uso da oração. E agora algo importantíssimo, queridos, o uso da voz. Na igreja, a voz é um dos elementos mais relevantes no trabalho dos líderes, pois abrange pregação, louvores, para que todos compreendam a beleza do Evangelho de Cristo. Não há dúvidas, queridos, de que a voz está ligada direto ou indiretamente a todos os meios de anúncio da palavra. A palavra da verdade, seja a pregação, o louvor, ou até mesmo quando alguém vai fazer um anúncio, ou até mesmo uma oração. Então, a voz é importante que seja algo claro, em um tom que não seja agressivo, mas que seja um meio de comunicação da palavra de Deus. E Deus valoriza muito a maneira como suas verdades são harmonizadas, seja através da mensagem, seja através de louvores. Então, a maneira como se usa a voz pode conquistar ou afastar os seus ouvintes. Quem nunca participou de um culto ou ouviu alguém falar assim, eu não gostei da mensagem. Por quê? A mensagem foi até boa, mas aquele pregador grita muito. Eu não gostei da mensagem. Por quê? A mensagem foi até boa, mas aquela pessoa falou tão baixo que não deu nem para entender. Então, uma adequada impostação da voz favorece que os ouvintes prestem mais atenção no sermão. Então, nós temos que nos preocupar com o volume, que é a potência da voz, pode ser alta, baixa ou média. Então, depende do seu ouvinte. Se o microfone está bom, fale de uma maneira em que não canse a sua voz e não seja agressivo aos ouvidos dos seus ouvintes. A tonalidade pode ser grave ou aguda, aí é característica da sua voz. Só cuidado, como eu falei, eu tenho esse timbre de voz, a tonalidade. Eu não posso chegar na hora e querer fazer uma voz de um tenor, amados irmãos, ou uma voz fina, irmãos, eu estou feliz, não.
fale de uma forma natural. É o seu natural? Não importa. E a modulação é o uso do volume e da tonalidade. Não é pregar naquela mesmice. Tem hora que você tem que modular. O momento em que você quer que a atenção daquela mensagem seja tomada, você pode dar uma ênfase maior na sua voz e manter. Quer a atenção dos seus ouvintes? Não fale alto, é ao contrário, fale mais baixo. Porque se alguém não ouvir, fala, o que ele ouviu? Aí vai prestar, o que ele falou, que eu não entendi? Aí vai prestar um pouco mais de atenção na sua voz. Então, module para cima ou para baixo, para não ficar naquela mesmice e dar sono ou cansar os seus ouvintes, da pessoa começar a bocejar ali porque está cansado. Outra característica, o timbre. É a melodia da voz, pode ser grave ou aguda, grossa ou fina, como nós falamos, está dentro ali. O ritmo é a velocidade da fala. Pode ser devagar, rápida ou cadenciada. O ideal é que seja cadenciada. Se você falar rápido demais, a sua mensagem acaba rápido demais. Se você falar devagar demais, os seus ouvintes tendem a se levantar ou deixar de prestar atenção. Então, a velocidade, o ritmo da sua voz é importante. E, por último, a articulação. É a dicção certa, a formação dos vocábulos de uma maneira inteligível, entendível, clara e explícita. Isso é um elemento da fala. A maneira como se eu tenho língua presa, eu não consigo me comunicar bem. Se eu começo a engolir vocábulos ou sílabas, é difícil. Por exemplo, vamos embora. Aí alguém fala assim, vambora, junta tudo. Vem para cá, vem para cá. Cá, alguma coisa desse sentido. Usa a palavra correta. A palavra no seu tamanho, na sua estrutura, toda correta. Então, o uso da voz é importante. Para pregarmos a palavra de Deus, o uso da voz é imprescindível. Poder de Deus, oh meu Deus, não está na gritaria. O fato de você gritar não significa que você está cheio do Espírito Santo, do poder. No livro de Reis vai falar que o servo do Senhor Elias, estando na caverna, ele diz assim, e veio um grande fogaréu, mas o Senhor não estava ali. E veio um grande terremoto, e o Senhor não estava ali. E veio um grande vendaval, e o Senhor não estava ali. E veio uma voz mansa e suave. E ali o Senhor está. Então, às vezes, as pessoas acham que o gritar, o esperrear, o falar alto vai mostrar que a pessoa está cheia do poder. Não. O mau uso da voz pode causar danos até irreversíveis na sua corda vocal e na sua maneira de falar. Para isso é necessário tomar alguns cuidados e medidas para que esse instrumento tão necessário não venha falhar no momento da sua pregação. E que situações são essas? Olha só que interessante. Provérbios capítulo 16, verso 24, fala assim, favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Não diz que gritaria é favo de palavra suave. Provérbios 16, 24. Então, alguns cuidados necessários. Não comece a pregação num tom muito alto. Não solte a sua voz com toda a força. Reserve a sua maior potência para um ponto culminante. Começa devagar e vai gradativo. Sobe, mas desce, porque senão, ao final da sua mensagem, você não tem mais voz para poder falar. Não deixe que a voz caia nas últimas palavras de uma sentença, de uma fala. Né? Seja conciso dali para cima. Começa falando numa estrutura mais baixa até aumentar. Sempre nessa modulação. Nunca deixe de tomar fôlego antes de seus pulmões estarem vazios de ar. Respira. Inspira, solte o ar. Você precisa ter esse controle dos seus pulmões. Porque se você falar muito rápido, perdi a voz. Então, respire, tome fôlego. Certifique-se de que seus ouvintes mais distantes estão te ouvindo. Consegue me ouvir bem aí?
Então, tente falar de uma forma natural. Como eu falei, varia o tom, a força, a velocidade ou o ritmo. A monotonia destrói a eloquência. Beba bastante água durante o dia para hidratar. Porém, nunca beba água gelada no início da sua pregação, no início durante a sua pregação, porque a sua voz já vai estar aquecida e você pode perder a sua voz. Tenha uma boa alimentação, como nós falamos, como frutas, verduras, legumes. Não vá para a churrascaria no dia da sua mensagem. Deixe para depois da mensagem, se quem te convidou também fizer esse convite. Não coma uma feijoada, aquela coisa que vai deixar a sua pança enorme, porque isso vai cansar. Respire entre as frases longas, né? Sempre que possível, dê pequenas pausas, sem que o ambiente fique completamente silêncio. Respira. Glória a Deus. Inspira. Tome um golinho de água, facilita. E após a mensagem, procure fazer um repouso vocal, porque você falou muito e agora é hora de respirar. Então, esta é a conclusão daquilo que nós preparamos como homilética, esse passo a passo, para que você possa se tornar um pregador eficaz. Deus possa, sim, abençoar e até a próxima disciplina e o próximo resumo que aqui estaremos. Deus te abençoe. Até a próxima.